Deus abençoe. Os irmãos podem todos assentar. Vamos abrir a palavra de Deus. Essa manhã eu estava pensando nisso. Irmãos, nós perdemos, ou estamos perdendo um pouco, a visão da gratidão. A visão da gratidão para tomarmos posse da visão da reclamação. Vocês já repararam que hoje em dia todo mundo só reclama? Ninguém agradece, ninguém tem mais gratidão. A gente vai num supermercado e a gente fica aborrecidíssimo pelo tomate que está esmagado, mas a gente não agradece a Deus os outros que estão bons, não é? A gente não agradece, perdemos a visão de gratidão. Nós não somos mais gratos, não. A gente reclama o tempo inteiro. Ô, gentinha para reclamar, não é? A gente ouve, mas não é que não, em todo lugar as pessoas só reclamam, meus direitos, meus direitos, meus direitos. Ninguém para agradecer a Deus. Irmãos, que privilégio você ter um chuveiro que cai água para você tomar banho, porque tem pessoas que não têm. Que maravilha você ter um computador dentro de casa, acesso à internet. Tem pessoas que não têm nada disso, não é? Como devemos ser gratos a Deus? Olha, quando a gente tem a visão da gratidão, a vida é muito mais gostosa. Eu não quero passar por esse mundo reclamando, não. Eu quero passar por esse mundo agradecendo ao Senhor, meu Deus, por tudo o que o Senhor nos dá. Você tem sentado na mesa, agradecer ao Senhor o pão, agradecer o leite, agradecer a manteiga, agradecer. Você tem aberto o seu guarda-roupa, que não cabe mais roupa lá dentro, e tem agradecido a Deus? Ou você é daquelas pessoas que vive reclamando e dizendo, puxa, não tenho o que vestir, né? A gente às vezes tem o guarda-roupa que não cabe mais roupa, mas diz assim, não sei, não tenho o que vestir. Agradeça a Deus, seja grata ao Senhor por você estar aqui nesta manhã, pela roupa que você tem, pela comida que você come. Agradeça a Deus. Se você tem carro, agradeça a Deus o carro. Se você anda de ônibus, agradeça a Deus o ônibus. Se você veio de metrô, agradeça a Deus. Irmãos, hoje em dia, nós perdemos a visão da gratidão, e este é um problema realmente sério. Mas não é sobre isso que eu quero lhes falar nessa manhã. Então vamos abrir as nossas Bíblias em João, capítulo 17. Abra a sua Bíblia em João, capítulo 17, a partir do verso 11. E eu gostaria de ler estes versículos da palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 17, a partir do verso 11. O Senhor Jesus está orando. E ele, então, em sua oração, ele diz: eu não estou mais no mundo, mas eles, se referindo a nós, estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, guarda-os no teu nome, o qual me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Enquanto eu estava com eles, eu os guardava no teu nome que me deste, e os conservei, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, que foi Judas, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para ti, e isto faço, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Queridos irmãos, este texto, ele faz parte da famosa oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo,
e ela nos recorda alguns que têm sido os maiores desafios da igreja e dos cristãos ao longo dos séculos. A igreja e os cristãos estamos no mundo, vivemos no mundo, convivemos com o mundo, mas nós não somos deste mundo. Nós não pertencemos a este mundo. A permanente tentação que o povo de Israel enfrentou no passado é exatamente a mesma que a igreja tem enfrentado e cada um de nós, me parece, enfrenta a cada dia. Qual é a tentação? Qual é o perigo? Nos acomodarmos ao mundo, amarmos o mundo, não fazermos diferença neste mundo. Qual é, queridos irmãos, à luz da palavra de Deus, a grande missão da igreja nesse mundo? Qual é a luz da palavra de Deus, a missão de cada um de nós? Qual é a minha missão, a sua missão nesse mundo? Por que você está aqui? Porque o Senhor ainda não te levou para a eternidade. O que o Senhor espera de nossa igreja, o que o Senhor espera de cada um de nós em relação ao mundo, é a resposta a estas indagações, é a resposta a essas questões que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta manhã, neste tema que quero então compartilhar. Uma igreja missionária. Eu creio que Jesus está orando aqui e pedindo ao Pai que a sua igreja seja uma igreja missionária. Eu creio que esta é uma das razões desta oração do Senhor Jesus, é que nós possamos entender que Ele espera que nossa igreja seja uma igreja missionária. E eu creio que esse é um dos grandes desafios para nós, sermos uma igreja missionária. E o que é, meus queridos irmãos, uma igreja missionária? O que é uma igreja missionária? Nós ouvimos falar tanto sobre missões, mas o que é uma igreja missionária? O que é participar de uma igreja missionária? O que é ser um cristão missionário? Porque, na verdade, uma igreja missionária é uma igreja composta de cristãos que são missionários. Irmãos, uma igreja missionária é aquela que entende e assume a sua missão. Ela entende, ela assume a missão que o Senhor lhe deu. Mas nós precisamos entender e nós precisamos assumir então a missão que o Senhor nos deu. Qual é essa missão? A missão de clamarmos e orarmos pelo mundo. Nós precisamos clamar e orar. Uma igreja missionária é uma igreja que clama, é uma igreja que ora pelo mundo. Irmãos queridos, os grandes avivamentos, os grandes momentos em que houve realmente salvação em massa, pessoas se foram convertendo, foram momentos em que a igreja clamou e orou pelo mundo. Nós estamos no mundo, não somos do mundo, mas estamos aqui para clamar e orar pelo mundo. Nós precisamos, irmãos, orar pela conversão do mundo perdido. Irmãos, as pessoas não se converterão se nós não orarmos por elas. O mundo não se converterá, e a palavra mundo aqui não significa a criação de Deus, mas é mundo como sistema, o sistema de valores absolutamente contrário à palavra do Senhor. A igreja missionária, o crente missionário é aquele que clama a Deus pela conversão do mundo. Em 1 Timóteo capítulo 2, versos 1 a 3, o apóstolo Paulo, falando a Timóteo, ele diz lá: demoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens, pelos reis, pelos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom
e agradável diante de Deus, o nosso Salvador. Orarmos por todos os homens, reis, todos os que estão em eminência, hoje diríamos presidentes, primeiros ministros, ministros, deputados, senadores, juízes, presidentes de tribunais, orarmos por esses homens, orarmos pela conversão destes homens. É tão fácil criticarmos o governo, e naturalmente que há coisas que são passíveis de crítica, mas será que temos como igreja, ou pessoalmente, no nosso caderninho de oração, o dia em que oramos pela conversão do presidente, oramos pelos seus ministros, pelos senadores, deputados estaduais, federais, será que temos outro dia quando oramos pelo governador do nosso estado, o vice-governador, os deputados estaduais, os tribunais de nosso estado? Será que temos um outro dia quando nós oramos pelo prefeito da nossa cidade, pelos vereadores da nossa cidade, pelas pessoas que estão à frente do executivo municipal? Será que temos outro dia quando oramos pelo presidente da associação de moradores do nosso bairro? Oramos pelo nosso bairro, clamamos ao Senhor pela conversão do nosso bairro. Será que temos outro dia em que oramos pelo síndico do nosso prédio, pelas pessoas que moram no nosso prédio, pela conversão das pessoas do nosso prédio? Será que fazemos isso? Ou simplesmente nós criticamos e falamos tanto? Será que já estamos orando para que Deus tenha misericórdia do nosso povo, nos dê um presidente realmente comprometido com as causas sociais, um presidente que acabe com a miséria no nosso país, que acabe com a violência, para que tenhamos uma vida de paz? Estamos orando por isso? Irmão, se a igreja não clamar, o mundo não vai mudar. É isso que nós precisamos entender. Se a igreja não clamar, se a igreja não clamar pela conversão dessas pessoas, o Senhor tem me chamado a atenção ultimamente para orar e clamar pela conversão, sabe de quê? De jornalistas. Vocês hoje sabem o poder que a mídia tem. Dizem que é o quarto poder, o poder da mídia. Eu tenho sido desafiado por Deus a orar pela conversão de jornalistas, homens e mulheres convertidos ao Senhor Jesus, que possam estar lá nesses meios de poder da mídia e possam de alguma forma ser instrumentos de Deus na vida destas pessoas, cristãos comprometidos com o Senhor. Precisamos orar e clamar para que essa juventude de nossa igreja, de nossas igrejas, para que essa turma seja uma turma que esteja nos lugares de comando de nossa nação, e eles possam ser instrumentos para a conversão de muitas vidas ao Senhor Jesus Cristo. A igreja missionária é a igreja que clama pela conversão do mundo. Mas, irmãos, não é clamar, é você realmente dizer: Deus, coloque esse peso na minha vida, coloque esse peso sobre mim. É algo que esmaga você, é você se sentir esmagado por essa responsabilidade. Deus, eu preciso orar. Deus, tenha misericórdia, e clamarmos pela conversão das pessoas ao nosso redor. A igreja missionária, ela clama pela conversão do mundo perdido, mas ela ora também, ela ora pelo envio de obreiros. Lá em Lucas 10:2, o Senhor nos ensina a fazer esta oração. Lucas capítulo 10, verso 2, dizia-lhes o Senhor Jesus: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Precisamos orar para que o Senhor desperte, para que o Senhor envie, para que o Senhor nos envie a nós mesmos, para que o Senhor nos dê essa visão de que somos obreiros, de que somos missionários disfarçados da nossa profissão, e que o Senhor nos envie, e que possamos ser enviados às pessoas que estão ao nosso redor, que precisam de ouvir, mas como ouvirão se não há quem pregue? Então precisamos orar para que o Senhor desperte, para que o Senhor envie, para que o Senhor desperte em cada um de nós esse desejo de sermos missionários disfarçados da nossa profissão. Que o Senhor nos ajude a estarmos focados nisto, meus queridos e amados
irmãos, o nosso foco há de ser a conversão dos perdidos e a edificação dos salvos. Precisamos orar e clamar: Senhor, levanta pessoas, Senhor, me levanta a mim mesmo, Senhor, gera esse desejo no coração de cada um de nós, para que possamos levar a palavra de Deus, para que possamos evangelizar, para que possamos levar a palavra do Senhor a todos os lugares. A igreja missionária, ela ora para que o Senhor levante mais e mais obreiros que possam ser enviados. Irmãos, se nós não orarmos, não haverão mais obreiros, e as pessoas estarão carentes, e as pessoas estarão indo para a perdição eterna, elas estarão caminhando para a perdição, se nós não orarmos pelo envio de obreiros ao mundo perdido. Uma igreja missionária, um crente missionário, ele clama, ele ora, clama ao Senhor dia e noite. Deus levanta obreiros, Deus levanta pessoas, Deus gera esse desejo no coração. Senhor, incomoda-nos, Senhor, traga um incômodo muito grande, um despertamento muito grande em nossas vidas, um despertamento que não se esgote, às vezes no culto, ou no lugar onde estamos, no congresso, aquele apelo, aquele momento, mas às vezes, irmãos, aquilo se esgota ali, a gente sai e já esqueceu completamente. A oração é essa: Deus, que esse desejo, que essa chamada, que essa vocação, ela permaneça no coração de cada um de nós. Deus, desperte, irmãos, desperte a mim mesmo. Lembro de alguém que me contou que estava orando e clamando a Deus para que o Senhor levantasse obreiros, e Deus o levantou, e Deus começou a falar com essa pessoa: mas você é um obreiro que eu quero enviar. E a pessoa ficou muito admirada. Eu disse: não, Deus, eu estou orando para que o Senhor mande outros, não eu. Mas o Senhor disse: é você que eu quero. É você que eu quero enviar. É você que eu quero enviar. E muitas vezes isso acontece. A gente está orando para que o Senhor levante, e o Senhor quer nos enviar a nós mesmos. O Senhor deseja nos enviar para realizar a sua obra. Uma igreja missionária é uma igreja que clama, é uma igreja que ora, é uma igreja que pede ao Senhor: Deus, desperte. É uma igreja que pede: Senhor, desperta no nosso meio pessoas que desejem levar a palavra ao mundo perdido. O problema é que nós temos entendido esse envio de obreiros apenas como obreiros que fizeram seminário, alguém que é formalmente ordenado ou consagrado ao ministério. Não é isso que a palavra de Deus diz. Não é isso que a palavra de Deus diz. O que a palavra de Deus diz é para que o Senhor levante pessoas que entendam que tem essa vocação e essa chamada onde elas estão, e possam realizar a obra do Senhor, e que sejam missionários disfarçados da sua profissão. Irmãos, vamos orar para que o Senhor levante missionários disfarçados da sua profissão, mais irmãos à semelhança do nosso irmão Itamar, que o Senhor levante outros irmãos, que toda a igreja, irmãos, o meu sonho é que você esteja anotando a mensagem, você possa anotá-la e depois você possa passar adiante. Essa é a ideia, é que você possa depois ter anotado e você possa chegar e pregar, naturalmente dando agora a sua visão pessoal, e cada um de nós possa passar adiante aquilo que o Senhor está ministrando, dessa forma multiplicando, atingindo muitas vidas. Os irmãos já imaginaram se todos os crentes das igrejas evangélicas do Rio de Janeiro fizessem isso? Eu acho que nós ganharíamos o Rio de Janeiro para Jesus em pouquíssimo tempo. Se cada membro, cada irmão que hoje está no seu culto pela manhã, e nós temos hoje milhares de pessoas em todas as igrejas, sejam elas quais forem, temos milhares de pessoas hoje dentro das igrejas, não sei, talvez até possamos pensar em 1 milhão de pessoas, eu não sei quantas pessoas. Se essas pessoas saírem, todas elas, para evangelizarem as pessoas que estiverem em torno, se nós tivermos 1 milhão, não sei se 1 milhão, mas se nós tivermos 500 mil pessoas, acho que provavelmente nós teremos mais do que isso, mas se 500 mil pessoas evangelizarem mais 5 pessoas, que seja do seu dia a dia, 5 vezes 5, 25, 2 milhões e meio de pessoas serão atingidos na próxima semana. Na semana seguinte nós atingiremos 5 milhões, na outra
outra 7 milhões e meio, e na outra atingiremos os 15 milhões de pessoas que vivem nesta região. Queridos, não há missionários que façam isso. Não há como nós levantarmos 10, 20 mil missionários para fazer essa obra. Mas se cada um de nós fizer essa obra, nós vamos ganhar. Então vamos orar para que o Senhor toque cada coração. E você nessa manhã diga: Deus, eu quero ser, Senhor, me levanta. Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E se você pegar mais 5 pessoas do seu prédio, da sua vizinhança, onde você estiver, se você levar essa palavra do Evangelho, irmãos, nós vamos ganhar muitas vidas para Jesus. Uma igreja missionária é uma igreja que entende e assume a sua missão de clamar e orar pelo mundo. Mas uma igreja missionária, ela é uma igreja que entende e assume a sua missão de impactar e abençoar o mundo. Irmãos, nós precisamos impactar. Nós precisamos abençoar o mundo. É para isso que nós estamos aqui. Eu creio que o Senhor espera. Nós precisamos entender isso. Impactar e abençoar o mundo. Impactar através de uma vida de integridade, que o mundo precisa ver em nossas próprias vidas. Lá em Daniel, capítulo 6, versos de 1 a 4, eu fico muito impressionado e eu aprendo algumas verdades maravilhosas para a minha própria vida. Daniel 6, de 1 a 4, diz assim: pareceu bem a Dario, um rei medo-persa, constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um Espírito excelente, o Espírito Santo. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Irmãos, vocês entendem? O testemunho de Daniel era tão impactante que o rei diante da vida de Daniel, o rei queria colocá-lo sobre todo o reino, porque o próprio rei percebeu a vida de integridade moral deste servo do Senhor, deste servo de Deus. Lembrem-se que o que vai impactar as pessoas não são as suas palavras, mas é a sua vida. Lembre-se que a Bíblia que o mundo lê é a sua vida. As pessoas não leem Bíblia, mas as pessoas veem em você. Eu fico imaginando Daniel, haviam tantas pessoas, mas o rei ficou de olho em Daniel. O rei ficou impressionado com Daniel. O rei acompanhou a vida de Daniel. O rei pediu para o seu serviço secreto fazer um levantamento da vida de Daniel. E o que chegava para o rei é que aquele homem era realmente um homem íntegro. O rei ficava impressionado quando ele vinha à sua presença. O rei ficava impressionado com a postura de Daniel quando se reunia com os demais príncipes. O rei ficou impactado. Eu fico imaginando um homem como Daniel que impacte o presidente da República, de tal forma que ele diga: eu quero esse homem como o meu ajudante de ordens, ou eu quero esse homem como o presidente ou o ministro do meu gabinete civil. Eu preciso de um homem íntegro como esse trabalhando comigo, ou qualquer outra pessoa, ou o seu chefe, ou o presidente da sua empresa, ou as pessoas ao seu redor, ou os seus vizinhos, ou os seus colegas, dizendo: olha, eu quero contar para você um problema, porque eu tenho visto em você uma vida diferente. A igreja missionária, ela impacta o mundo. Irmãos, essa é a grande pergunta que se faz hoje, em termos de Brasil. Existem as estatísticas que chegam a dizer que hoje seríamos 40 milhões de evangélicos no Brasil.
E quando se falam nesses números tão grandiosos, se somos hoje 150 milhões, não sei, mas seríamos 1/3 da população do Brasil, a pergunta que se faz é essa: aonde está o impacto desse povo? Aonde está a diferença que esse povo está realizando? E das duas uma, ou nós não somos nada disso, somos muito menos pessoas no contexto brasileiro, ou, o que seria muito pior, nós não estamos mais impactando. Nós, na verdade, estamos sendo impactados. Essa é a grande questão, igreja. Essa é a grande questão. Sabem, eu creio que virá uma grande tribulação. Sabem para quê? Para depurar, para purificar. A igreja nos dias de hoje, ela tem entrado numa visão de números, de números, de números, de números. Eu creio que o Senhor permitirá que venha uma terrível e temível perseguição para depurar a igreja. Só ficarão aqueles que realmente vão impactar. Aqueles que vão impactar. Irmãos, uma igreja missionária, ela causa impacto. Os cristãos causam impacto. Onde eles estão, onde eles passam, onde eles atuam, eles causam impacto. As pessoas ficam impactadas. As pessoas ficam impactadas. Elas olham e elas dizem: esse homem, essa mulher é diferente. Essa pessoa é diferente. Esta pessoa é diferente. Eu gostaria de ser como ele. Eu gostaria de ter a paz que ele tem. Eu gostaria de ter a honestidade dele. Eu gostaria de ser como esta pessoa. Irmãos, a igreja missionária, ela é uma igreja que há de impactar o mundo ao nosso redor. Nós precisamos impactar o mundo ao nosso redor, através de uma vida íntegra. Eu não sei aonde está se perdendo. Isso se perdeu na Europa há muitos anos atrás. Está se perdendo completamente nos Estados Unidos, essa integridade. E eu temo que isso esteja se perdendo hoje em nosso Brasil e vá alastrando pelo mundo essa integridade, aquilo que agrada a Deus. Irmãos, nós precisamos hoje assumir mesmo: isto é pecado aos olhos de Deus, e ponto final. Achei muito interessante, e é por isso que vocês sabem de uma coisa: o islamismo hoje tem impactado muito mais do que o cristianismo. As pessoas hoje respeitam mais os muçulmanos do que os cristãos. E quando este presidente do Irã, Ahmadinejad, isso aí, e quando perguntaram sobre o homossexualismo, ele disse: lá não tem. Não, mas isso lá não tem, porque isso é errado. Acabou. E o pessoal botou o microfone no coisa e saiu. Sabe por quê? Porque a religião deles diz que é errado. E se a religião diz que é errado, é errado. Mas para nós, se Deus diz que é errado, a gente diz: isso é discriminação. Não, não é bem assim não. Não é bem assim não. Irmãos, talvez, não sei, esse islamismo seja a grande bênção que o cristianismo precisa. Porque quando nós estivermos cercados de islamitas, aí o bicho vai pegar. Literalmente, o bicho vai pegar. Tem muita gente aí até assustada: não, porque estão tomando. Eu quero é que tomem mesmo. E eles estão tomando hoje o mundo através de uma forma muito inteligente. Sabe qual é? Ter muitos filhos. Hoje, por exemplo, na Europa, o índice de fertilidade ou de natalidade é quase próximo a zero. Daqui a 50 anos, os islâmicos serão maioria na Europa. Nos Estados Unidos caminharão para isso também, porque eles têm muitos filhos. E eles vão ganhar o mundo dessa forma. E eles estão articulando dessa forma. Mas há uma coisa que nós temos que reconhecer. Eu não sei se eles são tão íntegros, mas eles passam essa integridade. Eles passam essa integridade. A mulher tem que andar com a burca, ela anda. Não gosta, mas anda. Nós estamos perdendo a nossa integridade. As sociedades ditas cristãs estão se esfacelando completamente. 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 Eu estava pensando nisso. Hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, numa sala de aula é proibido se citar o nome de Deus. Proibido. Uma nação que nasceu
debaixo da palavra de Deus. Por isso eu acho muito interessante aquela pergunta quando fizeram a filha de Billy Graham, quando haviam aqueles problemas na escola, gente morrendo e alguém perguntando, mas por que é que Deus permite? E ela disse, é muito simples. No passado, a Bíblia era lida na escola. As crianças chegavam, a Bíblia era aberta, ficavam de pé e era lido um texto da palavra de Deus. E depois era feita uma oração. E depois a aula começava. E os professores eram autoridade. E os alunos submissos. Mas vieram os nossos legisladores e disseram, não podemos mais ter Bíblia. E nós tiramos. Depois os nossos legisladores vieram e disseram, não podemos orar. E nós não oramos mais. E depois os legisladores vieram e disseram, não podemos mais citar o nome de Deus. E nós colocamos Deus para fora. E Deus foi embora. E quando Deus vai embora? O que para mim hoje é um mistério é como é que uma sociedade cristã está colocando Deus para fora dela. Isso para mim hoje é um contrassenso. Mas nós, sociedade cristianizada, nós estamos colocando Deus para fora. E nós, cristãos evangélicos convertidos, nós não estamos mais impactando o mundo ao nosso redor. Sabem por quê? Porque nós questionamos a palavra de Deus. Porque nós questionamos a Bíblia. Porque nós criamos para a Bíblia aquilo que os advogados, juristas e esse pessoal faz, que são encontrar brechas na lei. O que nós temos feito é encontrar brechas na lei. Lá no tempo de Jesus, quando Jesus falou lá sobre o divórcio, lembram? Aí o pessoal disse, que é isso, Jesus? Porque Jesus disse, né? Não pode divorciar, não. Aí eles disseram, mas que é isso, Jesus? Moisés mandou dar carta de divórcio. Jesus disse, brecha na lei. Brecha na lei. Moisés permitiu por causa da dureza do vosso coração. Mas ao princípio não foi assim. Ao princípio não foi assim. Irmãos, nós hoje, o que o povo cristão está fazendo é encontrar brechas na Bíblia. E por essas brechas a gente entra. E por essas brechas a gente não obedece mais à palavra. E não obedecendo, nós não impactamos mais o mundo. Nós não impactamos mais o mundo. Uma igreja, a igreja missionária. Se nós queremos ser uma igreja missionária, nós precisamos impactar o mundo. Agora tem um problema, eu sei. Também estou tentando resolvê-lo, mas ainda não consegui. Quem quiser impactar o mundo através de uma vida de integridade, vai para a cova dos leões. Não tem jeito. Não tem jeito. Irmãos, se correr, o Senhor nos pega. E se ficar, o Senhor nos pega do mesmo jeito. Mas nós precisamos de uma vida de integridade. E impactar o mundo. Mas olha, nós precisamos de algo mais, uma igreja missionária. E o que eu quero que vocês entendam é que a igreja missionária não é só distribuir folheto, não. Ela ora, ela clama, ela impacta, ela abençoa. Uma igreja missionária, ela abençoa. Abençoa através de uma vida de santidade. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Gênesis 39, de 1 a 4. É outro texto que me impressiona. É outro texto que me desafia. É outro texto, irmãos, tremendo. Veja o que diz a palavra de Deus. E José foi levado ao Egito. E Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem muito próximo ao Faraó, homem egípcio, comprou das mãos dos ismaelitas que os tinham levado lá. O Senhor estava com José, e ele foi um homem próspero. E estava na casa do seu senhor egípcio. Agora preste atenção. Vendo, pois, o seu senhor egípcio, que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. Sabe por quê? Porque ele percebeu que ele era abençoado através da vida santa de José.
Irmãos queridos, isso para mim hoje é um desafio tremendo. Abençoar através de uma vida de santidade. E José abençoou tanta vida de Potifar, que José poupou a mulher dele de cometer um adultério. Se não fosse José, essa mulher teria cometido o adultério. Olha o que a presença de um santo faz num ambiente de trabalho. Olha o que a presença de um santo, e a história não diz, mas eu fico imaginando depois a esposa de Potifar. Eu fico imaginando essa mulher depois refletindo, depois que aquele fogo passou, e ela começou a refletir, e ela começou a pensar na atitude de José, e ela começou, eu não sei se ela ainda estava viva quando José se tornou lá o primeiro-ministro, e ela viu que José tinha uma esposa, e José tinha filhos, eu não sei o que essa mulher pode ter pensado, mas ela foi abençoada pela presença de um santo na vida dela e no lar dela. Irmãos, a gente às vezes ouve falar de irmãos na igreja adulterando com irmãs na igreja. A gente às vezes ouve falar até de pastores, de caso com irmãs na igreja. A gente ouve falar de tantas coisas acontecendo. De irmãos no trabalho paquerando a esposa do colega de trabalho. Agora mesmo houve aquela confusão aí na seleção, vocês devem ter acompanhado a seleção da Inglaterra, porque o capitão da seleção teve um caso com a esposa do melhor amigo dele da seleção. E eu achei muito interessante, assim, achar interessante. O que o Tevez, argentino, falou, ele disse, se fosse na Argentina, ele morria. O argentino é bem sangue quente, né? Eu fiquei pensando, meu Deus, é assim que as coisas acontecem, gente. É assim que as coisas acontecem, a gente acha que está certo. E a gente acha que está correto. Nós estamos lá para abençoar. E quando você é tentado, e quando você é seduzido, e você chega e diz, olha, minha querida colega de trabalho, eu não posso, porque eu sou um servo do Senhor, além de servo de Deus, eu tenho uma esposa, eu não posso desonrar o meu Deus, não posso desonrar minha esposa, isso abençoa. Isso abençoa, o mundo precisa ver essa bênção na nossa vida, o mundo precisa ver isso. Uma igreja missionária é uma igreja que abençoa, os coleguinhas vão chamar você para ir para a boate, para ir para o inferninho, para ir lá para o morro, para ir dançar não sei o que lá, e você vai dizer, isso não agrada o Senhor, e não sou eu que não vou, não, você também não vai, e você vai abençoar as pessoas ao seu redor, abençoe. Eu me lembro de um amigo, que ainda é meu amigo, mas hoje não trabalha mais na Petrobras, e trabalhavam por turnos. E ele me falava que muitas vezes ele era convidado, porque o turno era trocado, a esposa não sabia mais, os turnos são trocados, aquela história toda. E a turminha, vamos lá para o prostíbulo, vamos pegar umas mulheres aí. E eu dizia, não. E além de não ir, ele tentava tirar alguns deles, dizendo, não faça isso. Você tem uma mulher maravilhosa, você tem filhos, não faça isso. Ele abençoava, José abençoou. Onde você está abençoando. Você não está lá apenas para ganhar um salário, gente. Você não está nessa empresa para ganhar um salário. Você não está nesse lugar apenas para ganhar um salário no fim do mês. Você está lá para abençoar aquela empresa, aquelas pessoas, abençoá-las. E se você sabe de alguma coisa, você vai lá e abençoa. E as pessoas vão dizer, olha, desde que este crente veio para cá, essa empresa mudou completamente. Que bênção tem sido. Nós não queremos perdê-lo de jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque ele tem trazido bênção. O Potifar, ele olhava para José e ele via que Deus era com ele. Ele percebia isso.
Irmãos, as pessoas percebem isso em nós. Elas veem diferença em nós. Nós somos abençoadores. Irmãos, a igreja missionária, ela abençoa o mundo. Ela abençoa o mundo. Onde você chega, você abençoa as pessoas que estão ao seu redor. Eu tenho ouvido histórias dessas. Irmãos, às vezes estão lá no hospital. E eles aproveitam aquele momento para abençoar outras vidas, abençoar outras pessoas, saem falando com os outros pais, saem falando com as outras pessoas, abençoando, porque onde está o crente, ali está a bênção do Senhor. Você é um abençoador. Irmãos, nós somos sacerdotes, qual era a função do sacerdote? Abençoar o povo em nome do Senhor. O Senhor disse e vocês dirão: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. O sacerdote, ele tem essa missão também de abençoar as pessoas ao seu redor. A igreja missionária é uma igreja que abençoa. Saia abençoando as pessoas ao seu redor, não apenas através da oração, mas através de atitudes, através de aconselhamento. Aconselhe. E como José deve ter aconselhado, e José conversava com Potifar, e Potifar percebia esse homem tão santo diante de Deus, que largou tudo nas mãos dele. Mas olha o que é um santo. Quando aquela mulher vem seduzi-lo, olha o que José diz: ele deixou tudo nas minhas mãos, menos você. Porque provavelmente ela tenha dito: mas José, meu Zezinho, meu marido entregou tudo para você. As pessoas quando partem para cima, elas são fogo, irmãos. Elas são fogo. E ela disse: mas o meu marido entregou tudo para você. E naturalmente José percebeu a insinuação. Ele percebeu a insinuação. Ele diz: tudo menos você, porque você é sua mulher. Isso é um santo abençoando. Todos vocês vão ser tentados. Todos vocês são tentados. Eu sou tentado. Eu nunca esqueci um fato que aconteceu há muitos anos atrás. Eu estava em Mogi Guaçu. A Esther sabe. Quando uma jovem senhora viúva se sentou na minha frente com um baita de um vestido preto, razoavelmente curto, cruzou a perna, me olhou com aquele olhar de cachorro assim. Quer dizer, perdoe o cachorro, não é isso que eu quero dizer. É aquela coisa, se aquele olhar, como é que é o olhar? É aquele olhar. Não tem nada de cachorro não, é o olhar. Aquele olhar charmoso, aqui é charmoso, e diz: pastor, eu estou viúva, o que é que o senhor pode fazer por mim? E eu sabia o que ela queria que eu fizesse por ela. Só que se eu fizesse o que ela queria, eu não podia abençoá-la. Essa é a questão. Essa é a questão. Eu não poderia abençoar, eu não iria abençoá-la. Meus queridos jovens, vocês estão com os hormônios assim em cima. Vocês não podem ver uma menina que vocês entram em desespero. A gente que é mais velho já foi assim com vocês. Não é nada diferente. A questão, e vocês perguntam: mas pastor, por que não pode levar a menina para um motel? Eu sempre digo: pode. Tem ninguém que... Mas a questão é que você não vai abençoá-la. Esse é que é o problema. Vocês entenderam? Vocês não vão abençoá-la. E vocês são abençoadores. Pastor, mas tem uma mulher lá no meu trabalho que é um negócio. Será que não posso pular a cerca? Pode, meu irmão. À vontade. Quem que pode impedir você? Ninguém pode. Agora você não vai abençoar. Você não vai abençoar. Você vai trazer maldição. Você vai trazer maldição. Irmãos, nós somos todos iguais, gente. Todos nós somos iguais. Todos nós somos fracos.
Todos nós somos sedutores e seduzíveis. A questão é entender, eu sou um abençoador. Você às vezes olha e tem um impacto, mas você lembra, Deus, eu preciso abençoar. Eu preciso abençoar. E aí, ao invés de você ir por esse caminho carnal, você vai abençoar. E a pessoa muitas vezes diz, não, mas não é isso que eu quero. E você diz, o que você quer, eu não posso lhe dar, porque eu não estaria abençoando você, nem abençoando a minha vida. Você é um abençoador. Irmãs, vocês são abençoadoras. Irmãos, vocês são abençoadores. Jovens, vocês são abençoadores. Deus te chamou para abençoar uma menina. E um dia você vai abençoar a sua menina, a sua esposa. Você vai abençoá-la. Você vai cobri-la de bênção. É isso que o Senhor espera de nós. Nós estamos, a igreja missionária é a igreja que abençoa. Se nós tivermos essa visão, nós vamos mudar o mundo para a honra e glória do nome do Senhor. Meus irmãos, uma igreja missionária é aquela que entende e assume a sua missão de evangelizar e transformar o mundo. Clamar e orar, impactar e abençoar, evangelizar e transformar o mundo. Evangelizar proclamando a salvação em Jesus Cristo. Atos 8, 1 a 5. Veja o que diz lá. Atos 8, 1 a 5. Abra a sua Bíblia. E também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judeia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, e arrastando homens e mulheres os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte, anunciando a palavra, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo Jesus. É isso, é proclamar por onde eu for. Irmão, às vezes você pode ser despedido de uma empresa e ir para outra, porque Deus quer que você vá levar a palavra lá. Deus quer. Deus tem planos, Deus tem propósitos. Deus tem propósito. Deus permitiu, Deus tinha falado, o Senhor Jesus tinha falado que eles seriam testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, até os confins da terra, não foi? Mas eles não fizeram isso. O que é que Deus mandou? Deus mandou uma perseguição. E aí eles saíram. E por onde eles iam, eles proclamavam a palavra do Senhor. Às vezes Deus nos manda para tal lugar, a gente não entende. Às vezes até alguma situação que acontece, mudança de prédio, muda para cá, muda para lá, a gente não entende essa mudança. É Deus mexendo conosco para que nós proclamemos, testemunhemos, levemos a salvação do Senhor Jesus. Precisamos evangelizar. Evangelho significa boa nova, boa notícia. Evangelizar é contar uma boa notícia. Você já falou assim para alguém, tem uma coisa boa para te falar. Você não sabe dizer isso não, meu irmão? Não sabe? Olha, tem uma coisa boa para te falar. O que é? Jesus Cristo de Nazaré morreu na cruz pelos seus pecados. E se você entregar a sua vida a Jesus, você vai ser salvo, vai ser liberto e Ele vai fazer uma obra. Aliás, nós aprendemos isso no domingo passado, como o plano de salvação. Tenho uma boa notícia para você. Se você quiser fantasiar, faz assim. Tem uma boa e uma má notícia. Qual que você quer primeiro? A boa. Então, boa notícia. E qual é a má? Não tem. Era só para pegar você. Era pegadinha para pegar você. É a boa notícia. Eu tenho uma boa notícia. Não tem que, irmão, você não tem que fazer seminário. Você não tem que fazer nada. É dizer, olha, tenho uma boa notícia para você. Jesus Cristo te ama. Jesus Cristo te ama. Entregue a sua vida a Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. E as pessoas ouvem essa palavra. Irmãos, nós precisamos transformar, evangelizar e transformar. A igreja missionária, ela leva transformação.
ministrando a libertação em Jesus. Abra lá, continue aberto, Atos 8, 6 a 8. As multidões, Filipe, continua, as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos os que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade, porque ele ministrava. Eu recebi um e-mail de uma irmã que diz o seguinte, contando uma experiência. Ela foi numa médica, e quando ela chegou na hora de ser consultada pela médica, a médica começou a sentir uma dor muito forte, e ela perguntou à médica: posso orar pela senhora? E a médica disse: pode. E ela orou, e o Senhor curou a médica ali naquele momento. E ela conta a história: fui no médico para ser curada, e o Senhor me usou para ministrar cura e libertação na vida daquela pessoa. Ela entendeu que naquele instante o Senhor lhe estava dando uma oportunidade de transformar, de evangelizar e transformar a vida. Cura, libertação, expulsão do demônio nunca é em si por si, é sempre para levar a pessoa a Jesus Cristo, é sempre para levar a Cristo. É sempre para que a pessoa crê em Jesus e ela se converta a Jesus. Porque a Bíblia também diz que se o demônio sai de uma pessoa e aquela casa fica varrida, limpa, e se ela não aceita Jesus, ele volta com 7 piores e o estado daquela pessoa vai ser pior do que era. Então, gente, não é sair curando, não é sair expulsando demônio, é sair pedindo a Deus que o Senhor faça isso, mas que Jesus Cristo entre naquela vida e essa vida seja transformada pelo poder de Jesus. Transformar pelo poder de Jesus. Irmãos, nós podemos transformar o mundo. Nós podemos transformar o mundo. O mundo vai de mal a pior, mas a igreja missionária, ela é uma igreja que evangeliza, ela é uma igreja que transforma. Você é um agente de transformação. Onde você estiver, a transformação de Jesus está. Você não precisa chamar ninguém, não precisa apelar para ninguém, você não precisa de ajuda de ninguém. O Espírito Santo se move em você. O Espírito Santo está em você. Ore, ministre, clame a Deus. Realize mudança na vida da pessoa. Por isso é que eu gosto tanto de pensar naquela menininha, adolescentezinha. Deixa eu ver. Como você, Marcela? Fica de pé para eu ver se é mais ou menos com você. Ela não tinha um corpinho assim porque não pegava onda, né? Naquele tempo. Mas ela era assim como você, Marcela. Pode sentar. Ela morava na casa de um general. General Durão. Fama de Durão. E ele era Durão. Só que tinha um problema, leproso. E quando a menina soube, a menina falou assim: se ele conhecesse o profeta da minha terra, o profeta ia curar a lepra dele. Olha só, é só isso, Marcela, que você precisa dizer. Não precisa falar mais nada, precisa falar. Ela só falou isso. A senhora dela ouviu, falou com o general falou com o rei mandou uma carta para o rei de Israel, e lá vem a comitiva, para que o profeta cure o general, por causa de uma ministração de uma menina. Oh, que coisa maravilhosa. Já que os grandes não fazem, tem que ser vocês mesmo para fazer. Tem que ser você, porque os grandes não fazem. Tem vergonha, pagar o mico. A menina não teve vergonha nenhuma. Ela ouviu lá, e meteu o bedelho. Ninguém a chamou. Alguém podia dizer: menina, você é escrava, sai para lá. Ela disse: olha, se ele tivesse lá diante do profeta da minha terra, o profeta ia orar e ia curar. Oh, glória, aleluia. Diga isso. Olha, se você estiver diante do Jesus que eu creio, ele tem poder para mudar a sua vida. Olha, o Jesus que eu conheço tem poder para transformar a sua vida. Olha, o Jesus que eu conheço tem poder para trazer vinho novo para esse casamento. Olha, o Jesus que eu conheço para transformar água em vinho. Olha, o Jesus que eu conheço, ele tem todo o poder. Ministrar a libertação para a glória de Deus. Queridos, uma igreja missionária é aquela que entende, é aquela que assume a sua missão de clamar e orar. Nós precisamos clamar e orar.
nos colocar diante de Deus, gastar tanto tempo com Deus. É aquela que entende a missão de impactar e abençoar. É aquela que entende a missão de evangelizar e transformar o mundo. Que a nossa igreja entenda e assuma a sua missão. Essa é a minha oração, esse é o nosso desafio, esse é o meu desafio pessoal. Que cada um de nós entenda e assuma a sua missão de clamar e orar pelo mundo perdido. Que nós assumamos a missão de impactar e abençoar o mundo perdido. Que nós assumamos, entendamos e assumamos a missão de evangelizar e transformar o mundo perdido. E que a nossa igreja continue sendo sempre uma igreja missionária para a honra e glória do Senhor nosso Deus. A minha oração nessa manhã é que eu e você saiamos daqui desafiados por Deus e que possamos ser uma igreja missionária. Vocês viram que eu não falei de oferta. Fica para o próximo sermão. Mas uma igreja missionária. Irmãos, uma igreja missionária é essa igreja. O meu sonho de Deus, é que nós sejamos essa igreja. É que você se levante daqui nesta manhã e diga: Deus, eu aceito o desafio para a minha própria vida. Deus, conte comigo. Eu serei o missionário. Eu serei o missionário. Amém, igreja? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Eu fui informado, notícia boa, que tem almoço hoje. Então, os jovens estão, acho que, realizando o almoço. Tem cantina da juventude no 3º andar. Então você é convidado a subir ao 3º andar, abençoar. Esses almoços, é almoço ou almoço? Não, a minha esposa é que sabe. Almoço. Não tenta falar, ela é que sabe. Então é o quê? Almoço. Almoço. Então tem almoço. Esses almoços, eles são muito abençoadores, porque você, além de comer, você está abençoando um ministério ou uma organização da igreja. Então é muito legal. É muito legal. Esses almoços são pessoas da igreja que, de uma certa forma, se sacrificam, ficam lá fedendo a gordura. Eu desafio você a entrar na cozinha, um de cada vez, e abraçar a cozinheira. Aquele abraço gostoso. É uma fumaça de gordura que vai abençoar a sua vida. Não paga nada por isso. Esse pessoal vem mais cedo, fica lá trabalhando, naquele calorão. Sabe para quê? Para que a turbinha levante os recursos necessários. A igreja ajuda com uma parte, mas eles levantam outra parte. Então, eles estão aí com o teatro, eles estão aí com a próximo retiro, e eles estão fazendo aí essa cantina. Então você suba, se você não puder ficar, leva uma quentinha, e não fica, meu irmão, regateando o preço. Se é R$12,95, dá logo 15, porque você está abençoando. Fica, mas o carro deu troco. Aqui não devia nem ter troco. O que você deu já era, né? Botou R$50 já. Não, mas tudo bem. Não, mas então não fique assim, não, está faltando 1 centavo. Dê um centavo para missões, é a sua oferta para missões. Que Deus nos abençoe. Então depois tem almoço, e logo mais à noite estaremos aqui, mais uma vez, para que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Pai, eu te louvo por esta manhã tão abençoada. Te louvo por tudo que o Senhor nos falou, por tudo que o Senhor nos deu, e peço agora que o Senhor nos faça sair daqui, ó Deus, pensativos, desafiados, e ó Deus, dizendo sim ao apelo do Senhor. Aquele apelo que o Senhor fez no passado a Isaías: a quem enviarei? Que cada um diga: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus, que esta igreja continue sendo uma igreja missionária. Deus, onde estiver um membro desta igreja, um irmão desta igreja, que ali esteja, ó Deus, a possibilidade de impacto, a possibilidade de bênção, ali esteja o puro evangelho, e ali esteja a libertação em Cristo Jesus. Deus, nos abençoe rica e abundantemente. Abençoa o almoço agora. Deus, eu
peço que o Senhor abençoe aqueles alimentos, que eles não façam mal, que eles façam bem ao nosso organismo, que o povo, Senhor, coma, ó Deus, com alegria, porque estará também abençoando a tua obra. Agradecemos os irmãos que estão lá, cuidando, Senhor, com tanto carinho. E Deus, toca o coração desse povão para que suba e possa estar ali em momentos gostosos de harmonia. Abençoa esse dia, abençoa logo mais o culto à noite. Deus, continue conosco, é a minha oração, em nome de Jesus, por quem eu oro, e todo o povo de Deus disse: amém e amém. Os irmãos podem assentar. Vou pedir que espere só um tantinho até que eu possa chegar à porta. Então fique só um instantinho aí. Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor